Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Vamos aos destaques. Quais são os pedidos do Renato Gaúcho? Everton Cebolinha está na lista. Andrés Gomes participou do amistoso da Colômbia, preparação para a Copa do Mundo. Por que o PH caiu tanto no conceito e não foi para a Copa na vaga do Wesley? Tudo isso e muito mais agora. Ontem, eu gravei um short sobre a possibilidade do Paulo Henrique ser convocado para a seleção brasileira, né? Afinal de contas, o Wesley se machucou, teve uma lesão muscular, foi cortado, e o PH e o Vitinho, né, Vitinho do Botafogo, eram os dois nomes que estavam na lista, naquela pré-lista de 55. Você vai lembrar que o técnico da seleção brasileira mandou 55 nomes para a FIFA, e somente dali ele poderia retirar um reforço, né, uma substituição em caso de contusão, que foi a situação do Wesley, para a Copa do Mundo. Pois bem, qual era a expectativa? Sai um lateral, entra outro lateral. Ah, mas o Danilo pode fazer, né, voltar a ser lateral direito, que é o ofício dele, está jogando de zagueiro e tal. O Ibañez pode fazer essa função, mas eu esperava que ele levasse alguém especificamente da função. Tudo bem que o meio-campo ainda está com poucas opções. Pois bem, ele optou pelo Ederson, da Atalanta. Mas por que não levou nem o Paulo Henrique ou o Vitinho, um dos dois? Bom, o Vitinho até tem características mais parecidas, né? Tem características semelhantes ao futebol do Wesley, mais ofensivo, PH mais defensivo e tal. Cara, mas vamos falar do lateral do Vasco. Se a gente pegar um retrospecto dos últimos meses, ele caiu demais, né? Desde o fim do ano passado, a gente até falava isso aqui no canal em diversas oportunidades. Pô, como a convocação não fez bem para o PH, ele não voltou bem na seleção, caiu de rendimento no Vasco. Luta, entrega, isso não falta, mas técnica, opções, E o PH foi perdendo espaço. Apesar de estar na lista, ele não foi a opção número 1 do Ancelotti para a Copa do Mundo. Vasco terá um representante, que é o Andrés Gomes, que ontem entrou durante o amistoso vencido da Colômbia por 2-0 em cima da Jordânia, e esse sim está na Copa do Mundo e vai ser um representante do Vasco e dificilmente volta para o clube, né? Porque é um jogador que o Vasco conta como uma moeda possível, né? Um recurso possível ali na frente. Vamos lá, gente. Hugo Moura, o Pumas do México, teria feito sondagens ao Vasco, mas a negociação não avançou. É um jogador que oscila altos e baixos e é um jogador que pode deixar o clube, né? O Jair volta, o técnico Renato Gaúcho conta com ele já depois da Copa, já está treinando e tal, e é um jogador que vai ficar à disposição. Os jogadores estão aproveitando esse período de férias para viajar. O Thiago Mendes, por exemplo, está no Japão, né? E cada jogador foi passear pelo mundo, né? Aqui pelo Brasil e tal. Ontem falei, mas se você não viu, o Léo Matos, ex-jogador do Vasco, que estava na função de diretor técnico da transição base e profissional, foi embora, está indo para o PAOK da Grécia, onde ele jogou por lá também. E ele deixou o Vasco da Gama depois de 4 anos, né? Ele começou na função ali em 2023, com o Paulo Brax, o convidando, depois de se aposentar. E ele foi importante na transição, principalmente dos jogadores sub-17, né, e sub-20. Boa sorte ao Léo Matos na nova função. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, né? Porque o mercado da bola começa a ficar agitado. Quem tem mais dinheiro vai investir mais pesado. O Cruzeiro estaria trazendo o Gabriel Peck, por exemplo, né? Investindo pesado, ele tem contrato maior. O Vasco tem um percentual dele. O Vasco ficou com 30%. Então qualquer negociação aí o Vasco teria direito a esse percentual. O Corinthians, o Palmeiras e o próprio Cruzeiro também têm interesse no Everton Cebolinha, que é o tema do nosso vídeo. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte questionamento. Renato pediu quem? Lembra que o Renato falou na coletiva que o presidente está buscando recursos, buscando dinheiro para poder contratar e ele é a melhor pessoa para poder responder? Bom, procurar o presidente a gente procura, mas Pedrinho não tem respondido, alguns pares dele
também não. O Vasco continua muito no silêncio, mas o trabalho continua sendo feito. Não só pela busca do investidor, que é o dinheiro que o Renato se refere, como também o mapeamento de mercado. O scout trabalhando, o Admar Lopes trabalhando, e o Vasco vai buscar algumas opções. O Renato já deu alguns nomes. De saída do Flamengo, o Everton Cebolinha é um nome que interessa ao Renato, sim. Trabalhou com ele no Grêmio, aliás, foi ele quem o lançou no Grêmio, quando foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil com o Renato Gaúcho. Depois se destacou, foi para o Benfica, lá ficou 2 temporadas e veio para o Flamengo, está desde 2022 no time rubro-negro. O contrato termina no fim desse ano. Ah, Fábio, então é fácil tirar ele. Não é fácil. Porque você teria que fazer um acordo com o Flamengo 6 meses antes, ou assinar um pré-contrato para o ano que vem. Só que o Vasco precisa para ontem, principalmente se o Andrés Gomes for vendido. É exatamente a função do Andrés. Ah, não há recurso para pagar o Cebolinha. Como não? Matheus França vai ser devolvido. O Andrés indo embora, somar esses 2 salários, ultrapassa o que o Cebolinha ganha no Flamengo. Jogador de 30 anos, fez apenas 9 partidas pelo Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, pode jogar, por que não? Eu acho um jogador importante, encaixaria bem no Vasco. E você, torcedor? O que acha? É um nome que o Renato assina embaixo. E você, torcedor, o que pensa sobre essa opção? Há outros jogadores em outras funções que não fizeram 13 jogos. O limite é fazer 12 no Campeonato Brasileiro para poder se transferir internamente e jogar. Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, por exemplo. Estou dando exemplo de posições que o Vasco precisa. Por que não pensar nesses jogadores? Melhor do que trazer, como diz o Neto, um pé de rato, né? Aquele jogador que não vai fazer a mínima diferença. Abrir espaço na folha para trazer, se for necessário, é importante. Que tal essas 2 sugestões? Lianco na zaga e Everton Cebolinha. Há um outro zagueiro também que não fez 13 jogos, o Bruno Fux, do Palmeiras. Prefiro o Lianco. Mais perfil do que eu gosto de jogador. De mais liderança, de mais imposição. Técnica apurada? Nem tanto. Nota 10 como zagueiro? Não é. Mas é um bom zagueiro. Encaixaria muito bem no Vasco. Para jogar ali com Robert Renan, eu acho que faria uma baita dupla para o Vasco, no atual cenário. E você? Já uso o espaço então para comentário, para deixar a sua opinião sobre Cebolinha. Seria um excelente reforço para o Vasco? Comenta aí também o que você achou das informações trazidas pelo Fábio Azevedo aqui no canal do Jornal do Vasco, onde você fica atualizado tudo sobre o Gigante da Colina. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Valeu, eu volto mais tarde com mais informações do Gigante.